e ainda assim caminham como quem está tateando no escuro, sem direção, sem percepção espiritual, sem discernimento algum. Há um silêncio pesado no céu para quem perdeu a sensibilidade da fé. E o que mais impressiona é que a maioria nem percebe que está cega. É possível viver dentro da igreja e estar fora da vontade de Deus. É possível citar versículos e não reconhecer a voz do Espírito Santo. É possível orar com os lábios e não ouvir uma palavra sequer vinda do céu. E por quê? Porque o discernimento está apagado. Porque a luz interior se apagou, porque o coração ficou insensível. Imagine agora um homem entrando numa floresta densa à meia-noite. Ele não tem lanterna, não conhece o caminho e confia apenas na intuição para seguir. A cada passo, ele se choca com galhos, tropeça em raízes, escorrega na lama. O som dos animais, o farfalhar das folhas, o vento que sopra, tudo parece assustador, e quanto mais ele avança sem luz, mais perdido fica. Assim está o cristão que perdeu o discernimento, vivendo à base de palpites espirituais, confundindo emoção com revelação, sentimento com direção divina. O problema da cegueira espiritual não é novo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que não reconheceram os sinais de Deus, mesmo quando estavam diante dele. E um dos episódios mais profundos é o de Eli e Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, vemos um jovem que ainda não conhecia a voz de Deus, e um sacerdote velho que já não a distinguia mais com clareza. 3 vezes Samuel ouviu a voz do Senhor e pensou que era Eli chamando. E 3 vezes Eli não percebeu o que estava acontecendo. Foi só na 4ª vez que Eli finalmente entendeu. Era o Senhor que estava falando com o menino. Eli era um homem com longa trajetória religiosa. Ele conhecia os rituais, liderava o templo, oferecia sacrifícios, dava conselhos espirituais. Mas, mesmo com toda essa bagagem, ele não discerniu de imediato que era Deus quem falava com Samuel. Isso mostra que o discernimento não está garantido pela posição ou pelos anos de ministério. O discernimento é fruto de um coração sensível, humilde e alinhado com o céu. Veja, Samuel era apenas um menino, não tinha títulos, não tinha experiências espirituais profundas, mas ele tinha algo que muitos perderam. Ele tinha ouvidos atentos. Ele estava disposto a ouvir. E foi por isso que, mesmo sem entender, ele escutou, ele respondeu, ele buscou. E quando finalmente entendeu que era Deus, ele disse: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Essa frase pode parecer simples, mas ela revela a chave do discernimento espiritual. Ouvir com prontidão, ouvir com humildade, ouvir com o coração aberto. A cegueira espiritual começa quando o cristão troca a voz de Deus pelas suas próprias conclusões. Quando começa a andar pelo que acha, pelo que sente, pelo que é mais confortável ou mais conveniente. Quando deixa de orar perguntando: "Senhor, o que queres que eu faça?" E passa a orar pedindo apenas que Deus abençoe o que ele mesmo já decidiu fazer. O discernimento morre quando a voz de Deus se torna uma formalidade. Muitos vivem hoje confiando apenas nos conselhos dos homens, nos vídeos da internet, nas emoções do momento, mas se perderam da voz do Espírito. E o mais perigoso é que quando a alma se acostuma com essa cegueira, ela começa a achar que está tudo normal. E é aí que o inimigo entra, porque um coração que não discerne os sinais de Deus também não discerne os ataques do inferno. Um coração sem discernimento é um campo aberto para engano, confusão e ruína. O primeiro passo para sair dessa cegueira espiritual é admitir: "Senhor, eu não estou enxergando." Esse é o clamor mais sincero que pode sair dos lábios de um cristão que deseja voltar à intimidade com Deus. Não há vergonha em dizer que está perdido. Há cura, há recomeço,
a restauração. Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus não despreza o que clama com sinceridade. E Ele está pronto para reacender a luz do discernimento naqueles que voltam com o coração sincero. Muitos querem sinais, mas poucos querem santidade. Muitos querem direção, mas não querem obediência. O discernimento espiritual não é uma habilidade mágica, nem um dom místico reservado a alguns. O discernimento é uma consequência de andar com Deus todos os dias. É fruto de um relacionamento real, vivo, íntimo. Quando a alma se enche da presença do Espírito Santo, os olhos espirituais se abrem. Quando a carne é mortificada e a voz do céu é valorizada acima das vozes do mundo, o discernimento se fortalece. Samuel não se tornou um profeta porque sabia tudo desde o início. Ele se tornou profeta porque aprendeu a ouvir e porque teve alguém que, mesmo cego espiritualmente, ainda pôde ajudá-lo a entender que era Deus quem chamava. Isso nos ensina outra lição. Mesmo os que estão cegos espiritualmente ainda podem ter um papel na restauração do discernimento alheio, se forem humildes o suficiente para reconhecer o mover de Deus. Você pode estar rodeado de vozes, conselhos, oportunidades e decisões, mas se não tiver discernimento espiritual, tudo isso será confusão. O discernimento é a lanterna na floresta escura, é o farol na estrada da noite, é o sussurro de Deus dizendo: este é o caminho, ande por ele. Não se conforme com a cegueira espiritual. Clame como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você verá que Deus ainda abre olhos que muitos já consideravam condenados à escuridão para sempre. Não é tarde demais para ouvir de novo. Não é tarde demais para ver o que você não enxergava mais. E tudo começa com uma súplica sincera. Senhor, abre os meus olhos espirituais. O Espírito Santo, a fonte divina do discernimento. O discernimento espiritual não nasce da mente, nem da lógica, nem da experiência humana. Ele não é produto da inteligência nem da leitura de livros teológicos. Ele vem de uma única fonte, o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito não estiver no centro da nossa caminhada, todas as nossas decisões, mesmo as mais bem intencionadas, se tornam vulneráveis ao erro. Não é à toa que tantos tropeçam mesmo dentro da igreja, porque tentam viver uma vida espiritual sem o guia que o próprio Cristo nos deixou. Sem o Espírito, o homem vive pela aparência. Ele se impressiona com o que vê, se move por emoções, é seduzido por palavras doces, mas está espiritualmente exposto, frágil, indefeso. O Espírito Santo é aquele que mostra o que os olhos não veem, que revela o que está oculto, que dá direção quando o caminho é escuro. Ele não é um acessório para a vida cristã, ele é o centro da vida cristã. E sem ele, discernimento verdadeiro é impossível. A presença do Espírito é o que transforma um crente comum em alguém que enxerga além do natural. E foi exatamente isso que aconteceu com Simeão. A Bíblia diz que ele era um homem justo, piedoso, e que o Espírito Santo estava sobre ele. Não era sacerdote, não era fariseu, não tinha uma posição de destaque, mas ele era guiado pelo Espírito, e é isso que faz toda a diferença. Simeão foi conduzido ao templo justamente no dia em que Maria e José levaram o menino Jesus para ser apresentado, conforme a lei de Moisés. O templo estava cheio. Outros pais também estavam lá com seus filhos, mas nenhum daqueles bebês era como aquele. E Simeão reconheceu. Sem milagres, sem anjos, sem luzes no céu, apenas um bebê nos braços de uma jovem mãe. E Simeão viu o que ninguém mais viu. Ali estava o Messias, a salvação prometida, a resposta que Israel esperava há séculos. Como ele reconheceu? O texto diz:
Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Não foi emoção, não foi coincidência, foi direção. Simeão tinha discernimento porque andava com o Espírito. Ele não precisava de provas. Ele não exigiu sinais extraordinários. A paz no coração e o testemunho interior do Espírito bastaram. E ali, diante de todos, ele declarou: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Veja a grandeza desse momento. Todo o povo de Israel esperava o Messias com sinais gloriosos, com manifestação de poder, com exércitos e trombetas. Mas o Espírito revelou a Simeão o extraordinário escondido na simplicidade. Discernimento espiritual é isso, enxergar Deus onde ninguém mais vê. Ouvir Deus onde reina o silêncio, sentir Deus mesmo quando tudo parece comum. É perceber o invisível enquanto os outros se perdem no visível. Mas isso só é possível com comunhão diária. O discernimento não brota num coração frio, distraído, superficial. Não nasce num altar onde a oração é apressada e o tempo com Deus é ocasional. O discernimento cresce onde há fome pela presença do Espírito, onde há sede de santidade, onde há entrega real, onde há oração de joelhos, onde o coração diz: Senhor, fala comigo, guia-me, ensina-me, molda-me. Há muitos hoje tentando discernir a vontade de Deus apenas com listas, estratégias, pesquisas e sentimentos, mas estão esquecendo de buscar o Espírito. Estão trocando o altar pela lógica. Estão confiando na própria inteligência e negligenciando a unção. E isso é perigoso, porque sem o Espírito, até mesmo a Bíblia pode ser mal interpretada. Sem o Espírito, a emoção pode parecer direção. Sem o Espírito, o engano pode parecer verdade. Quantos casamentos foram iniciados porque parecia certo, mas não havia paz no espírito? Quantos negócios foram fechados porque tudo indicava sucesso, mas o espírito não aprovava? Quantos ministérios começaram com euforia, mas terminaram em ruína, porque faltou discernimento espiritual? O Espírito Santo não é apenas consolador, ele é conselheiro, é guia, é mestre. Ele é o único que pode revelar a profundidade da vontade de Deus. Por isso, quem deseja discernimento precisa primeiro desejar o Espírito. Precisa buscá-lo como quem busca o ar para respirar. Precisa cultivar comunhão, tempo de oração, vida no secreto. É no silêncio do quarto, com a Bíblia aberta e o coração quebrantado, que o discernimento começa a brotar. É ali, onde não há aplausos, onde não há palco, onde não há distrações, que o Espírito fala com clareza. Simeão não era famoso, mas ele foi lembrado nas Escrituras porque ouviu, porque percebeu, porque reconheceu. E você também pode. O discernimento não é reservado para supercrentes. É para todo aquele que anda com o Espírito. É para o servo simples, mas fiel. É para o crente que não quer apenas bênçãos, mas quer direção, que não quer apenas livramentos, mas quer obediência, que não quer apenas sentir a presença, mas viver nela todos os dias. Você pode estar hoje cercado por decisões difíceis, por caminhos incertos, por confusões internas. Mas se o Espírito estiver em você, a resposta virá. Talvez não como você espera. Talvez não no tempo que você gostaria, mas virá, porque o Espírito revela. Ele mostra, ele guia, ele confirma, ele dá paz onde há inquietação, e inquietação onde há perigo. Clame ao Senhor com sinceridade. Espírito Santo, enche-me novamente. Tira de mim todo ruído, todo medo, toda voz estranha. Eu quero ouvir a tua voz. Porque quando o Espírito fala, não há dúvida. Quando o Espírito dirige, não há engano.
Quando o Espírito revela, até o que parecia confuso se torna claro. E quando o Espírito habita, o discernimento se torna um estilo de vida, e não uma exceção. Há pessoas que oram com sinceridade, clamam por direção, jejuam, pedem a Deus um sinal, e mesmo assim continuam sem perceber o que o Senhor já está revelando há muito tempo. E por quê? Porque estão esperando que a resposta venha de forma espetacular, quando Deus está falando através das circunstâncias mais simples, dos acontecimentos mais discretos, das situações que parecem banais ou até dolorosas demais para serem espirituais. Deus não está preso a relâmpagos no céu ou a vozes audíveis. Ele fala também através das portas que se fecham, dos atrasos que frustram, dos encontros inesperados, dos desvios de rota que ninguém esperava. O discernimento espiritual não é apenas ouvir uma voz, é reconhecer a ação divina em tudo, até mesmo naquilo que parece caos. Quantas vezes você já questionou, por que isso aconteceu comigo? E quando na verdade deveria ter perguntado, Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar com isso? Porque Deus fala sim por meio das circunstâncias. E o que muitos chamam de azar, coincidência ou acaso, na verdade são os dedos de Deus movimentando o cenário para que algo maior se cumpra. Mas se os olhos espirituais estiverem fechados, a pessoa vai interpretar errado, vai murmurar, vai reclamar, vai resistir à própria resposta que pediu. José é uma das provas mais claras disso na palavra. Ele não teve uma visão aberta do trono de Deus. Ele não viu anjos lhe mostrando o plano completo. O que ele viu foram irmãos o traindo, um poço escuro, uma caravana de escravistas, um palácio estrangeiro e uma prisão injusta. Mas em cada etapa dessa jornada, Deus estava falando. E se ele tivesse se prendido apenas à dor, ao sofrimento e à injustiça, talvez nunca tivesse entendido que tudo aquilo fazia parte de um plano divino maior. Em Gênesis 50, 20, ele diz aos seus irmãos, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Perceba, José só chegou a essa revelação porque tinha discernimento. Ele não ficou preso à amargura do passado. Ele olhou para as circunstâncias com olhos de fé. Ele entendeu que por trás da maldade humana havia uma mão divina tecendo propósito. Não foi sorte, foi direção, não foi acaso, foi cumprimento. A ausência de discernimento nos faz ver as circunstâncias apenas pelo aspecto humano. E é por isso que tantas pessoas vivem frustradas com Deus, porque acham que Ele não respondeu, quando na verdade Ele já tinha respondido há muito tempo. Mas a resposta veio num formato que elas rejeitaram. Uma demissão que parecia fracasso era, na verdade, livramento. Um relacionamento que acabou era proteção. Um atraso no sonho era preparação. Mas sem discernimento, o coração se revolta, a fé se enfraquece e a alma se afasta do propósito. Deus usa tudo. Ele é soberano. Nada escapa do seu controle. E o cristão que discerne isso vive com outra perspectiva. Ele não se desespera quando o plano A falha, porque sabe que Deus está acima de todos os planos. Ele não entra em crise quando o caminho muda, porque reconhece que a vontade de Deus pode incluir recomeços. O discernimento espiritual transforma cada acontecimento em uma oportunidade de escutar o céu, de crescer na fé, de se alinhar com o propósito eterno. Pense nas pessoas que cruzam o seu caminho. Pense nas situações que se repetem. Pense naquelas portas que, por mais que você empurre, não abrem. Há mensagens aí, há sinais de Deus querendo ser reconhecidos. Mas é preciso silenciar o barulho do orgulho, da ansiedade e da autossuficiência para ouvir. Porque Deus fala com quem se dispõe a escutar até nas entrelinhas da vida.
Muitas vezes, o maior obstáculo para discernir a vontade de Deus não é a ausência de sinais, é o excesso de expectativas humanas, é esperar que tudo seja fácil, linear, agradável. Mas o discernimento verdadeiro amadurece na fornalha, é testado no deserto e se firma nos vales. A alma precisa aprender que a dor também é um idioma divino, que os nãos de Deus muitas vezes são respostas mais amorosas do que os sims que imploramos. E quando o discernimento entra, até os sofrimentos ganham sentido. Não porque deixem de doer, mas porque passam a apontar para algo maior. José chorou. Sim, ele sentiu a rejeição dos irmãos, a solidão do cárcere, o esquecimento dos homens. Mas em tudo isso, Deus estava conduzindo. O discernimento não o livrou da dor, mas deu propósito à dor. E é isso que precisamos compreender. O verdadeiro discernimento nos ensina a fazer as perguntas certas. Ao invés de dizer, por que isso está acontecendo comigo? A alma discernida pergunta, o que Deus quer me mostrar com isso? E esse tipo de pergunta abre os olhos, revela o invisível, transforma o coração, faz com que cada evento da vida se torne um passo rumo ao centro da vontade de Deus. Você pode estar enfrentando uma estação difícil agora, algo que você não entende, algo que parece injusto ou confuso. Mas e se for Deus te impedindo de entrar numa armadilha? E se for o Senhor te moldando por dentro para algo maior? E se for Ele ensinando, guiando, transformando, respondendo de um jeito que a sua carne não entende, mas que o seu espírito está plenamente envolvido? O discernimento muda tudo. Não espere ouvir trovões. Preste atenção no vento suave. Não espere portas abrindo com glória. Perceba as que se fecham com paz. Não espere coincidências, reconheça a providência. Os que têm discernimento veem Deus, onde outros veem apenas acaso. E é por isso que esses permanecem firmes, mesmo quando o mundo desmorona ao redor. Porque sabem, Deus está falando, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. A presença do Senhor se manifesta nos detalhes, e os detalhes revelam o caminho de quem anda com Ele. Quando você começa a discernir os sinais nas circunstâncias, cada dia se torna uma oportunidade de comunhão. Cada situação carrega uma lição, cada perda uma semente de transformação, cada silêncio uma preparação e cada surpresa uma direção. Quem tem ouvidos espirituais enxerga mais longe e, mais do que isso, caminha em paz. Porque mesmo sem ter todas as respostas, sabe que está nas mãos daquele que tudo vê. Deus fala o tempo todo. O problema não está no céu mudo, mas na terra surda. E quando a alma se abre para enxergar o invisível nas circunstâncias, o peito discernimento se torna o farol que ilumina até os dias mais escuros. O silêncio de Deus também é um sinal. O que fazer quando Deus se cala? Quando oramos, clamamos, jejuamos, buscamos com sinceridade e mesmo assim tudo permanece em silêncio? Esse é um dos momentos mais angustiantes da caminhada cristã. Não porque Deus tenha nos abandonado, mas porque o coração humano, acostumado a respostas rápidas e sinais evidentes, ainda não aprendeu que o silêncio também fala. E às vezes, fala mais alto do que 1000 palavras. Há pessoas que confundem o silêncio de Deus com rejeição. Acham que foram esquecidas, punidas ou ignoradas. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é o cenário que Ele escolhe para ensinar as lições mais profundas da fé. Quando Ele não responde, não é porque não está ouvindo, é porque está nos amadurecendo, está nos chamando para confiar, mais do que compreender, para andar mais pela fé do que pela vista, para crescer mais na obediência do que no desejo de controle.
No tribunal diante de Pilatos, Jesus poderia ter falado, poderia ter se defendido, poderia ter desmascarado a injustiça, mas ele se calou. Em Mateus 27:14 está escrito: mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de maneira que o governador estava muito admirado. O silêncio de Jesus não foi fraqueza, foi domínio, foi autoridade, foi obediência absoluta ao plano do Pai. Jesus sabia que aquela aparente ausência de defesa era, na verdade, o cumprimento de algo muito maior. O silêncio foi o seu sinal de que estava totalmente entregue à vontade de Deus, sem resistência, sem debate, sem desespero. Esse tipo de silêncio é desconcertante, porque ele nos obriga a lidar com o vazio, nos força a olhar para dentro, nos convida a confiar quando todas as vozes cessam. E é nesse terreno árido do silêncio que o discernimento é provado. É ali que descobrimos se realmente conhecemos a voz de Deus ou se apenas estávamos acostumados a depender de emoções passageiras. É no silêncio que a alma aprende a escutar o que não se pode ouvir com os ouvidos, mas apenas com o espírito. Muitos querem uma fé que sempre ouve, sempre vê, sempre sente, mas a fé madura sabe esperar, sabe permanecer em pé quando Deus não diz sim nem não, apenas se cala. E esse silêncio não é vazio, é cheio de propósito. Às vezes Deus se cala para nos proteger de decisões precipitadas. Outras vezes, para revelar se estamos buscando a sua presença ou apenas as suas respostas. Em alguns momentos, o silêncio é prova de confiança. Ele está nos treinando para depender da sua fidelidade, mesmo quando não há nenhuma garantia visível. O problema é que o mundo moderno detesta o silêncio. Tudo é barulho, movimento, urgência. E esse ritmo frenético invade também a espiritualidade. As pessoas querem respostas imediatas, sinais visíveis, confirmações repetidas. Mas Deus, em sua sabedoria, muitas vezes se recusa a competir com o ruído do mundo. Ele fala no silêncio. Ele conduz pela quietude. Ele revela quando nos calamos também. A alma barulhenta não ouve o sussurro do céu. E o discernimento espiritual só floresce quando aprendemos a nos aquietar por dentro. Há momentos em que a ausência de resposta é, em si, a maior resposta. Quando Deus não diz nada sobre uma decisão, talvez seja porque ainda não é tempo. Quando Ele não abre uma porta, talvez seja porque ainda há algo a ser moldado dentro de nós. Quando Ele não envia direção clara, talvez seja porque o coração ainda está dividido. E quando Ele não consola com palavras, talvez seja porque quer que confiemos em quem Ele é, não apenas no que Ele diz. É nesse silêncio sagrado que nascem os homens e mulheres de fé profunda, porque é ali que a confiança deixa de ser teoria e se torna prática. É ali que a oração deixa de ser monólogo e passa a ser comunhão silenciosa. É ali que o discernimento espiritual deixa de ser apenas uma percepção e passa a ser uma postura diante da vida. O silêncio nos purifica. Ele nos afasta das vozes humanas, nos desconecta dos ruídos internos e nos coloca face a face com a eternidade. O silêncio também revela o quanto somos impacientes. Mostra como ainda queremos ter o controle da nossa jornada. Mas Deus não quer filhos mimados, que só confiem quando tudo está claro. Ele quer filhos maduros, que saibam que Ele continua sendo Deus mesmo quando está em silêncio. Que Ele continua no trono, mesmo quando não responde imediatamente. Que Ele continua agindo, mesmo quando não percebemos movimento algum. No silêncio de Deus, nossa carne grita, mas o Espírito aprende a se submeter. E é aí que o discernimento atinge um novo nível,
porque deixamos de depender de sinais externos e passamos a reconhecer a presença mesmo sem manifestações visíveis. Começamos a perceber que o silêncio é terreno fértil para a intimidade, que não precisamos mais de provas para confiar, que a fé genuína é construída nesse lugar onde Deus se cala, mas está mais presente do que nunca. Muitos dos grandes homens de Deus passaram por longos períodos de silêncio divino. Moisés no deserto, Davi nas cavernas, Elias debaixo do zimbro, Paulo no cárcere, e todos eles saíram desses momentos mais firmes, mais sensíveis, mais dependentes. Porque o silêncio também é tratamento, é fornalha, é escola, é preparo. E quando a resposta finalmente vem, e ela vem, ela não encontra um coração ansioso, mas um coração fortalecido. Um coração que aprendeu a confiar mesmo sem entender. Um coração que amadureceu para discernir não apenas o que Deus diz, mas também o que Ele decide não dizer naquele momento. Porque há sabedoria no silêncio e há glória em permanecer fiel durante ele. Por isso, se Deus está em silêncio com você agora, não desista. Não se revolte. Não pense que está sozinho. Talvez Ele esteja mais perto do que nunca, mas apenas quer te ensinar algo que só pode ser aprendido nesse vale. Feche os olhos, acalme a alma, diga: Senhor, eu confio mesmo quando não entendo, porque esse é o clamor de quem discerne, de quem sabe que Deus fala sim, até quando Ele se cala. O discernimento espiritual não é provado nos momentos de calmaria, mas nos dias de conflito. Quando tudo parece difícil, quando as emoções se agitam, quando o coração se divide entre a verdade e a conveniência, é nesse ponto que se revela se o discernimento que carregamos vem de Deus ou é apenas uma suposição humana. O discernimento verdadeiro não serve apenas para reconhecer o que é de Deus, mas para identificar com clareza o que não é, mesmo que pareça bonito, convincente ou até mesmo espiritual. Há um engano sutil que se alastra no meio do povo de Deus, a ideia de que todo bem aparente vem do céu. Mas nem tudo que brilha é ouro, e nem toda voz mansa é direção divina. Há coisas que parecem boas, mas estão carregadas de intenção maligna. Há conselhos que soam sábios, mas distanciam da vontade de Deus. Há ofertas que parecem bênçãos, mas são armadilhas disfarçadas. E é por isso que o discernimento espiritual precisa estar mais afiado nos dias maus, quando o engano se veste de verdade e o inimigo se infiltra nas entrelinhas. A igreja primitiva enfrentou esse tipo de prova. Em Atos, capítulo 5, Ananias e Safira entraram em cena com uma oferta nas mãos e mentira no coração. A aparência era nobre. Eles venderam uma propriedade e decidiram doar parte do valor, mas fingiram que estavam entregando tudo. O problema não foi ter ficado com uma parte. O erro foi mentir ao Espírito Santo, fingindo uma consagração que não existia. Eles queriam o aplauso dos homens sem a rendição genuína diante de Deus. Queriam parecer espirituais sem de fato serem. E aqui entra o ponto crucial. Se Pedro não tivesse discernimento, o engano teria se estabelecido no meio da igreja. O ambiente estava carregado de aparência piedosa. Era uma época de generosidade entre os irmãos. Tudo parecia santo, ungido, irrepreensível. Mas Pedro enxergou além do que os olhos viam. Ele percebeu que havia algo errado. O Espírito Santo revelou. E Pedro confrontou, não com raiva, mas com verdade. E o juízo de Deus caiu ali mesmo. A morte de Ananias e Safira pode chocar quem lê pela primeira vez, mas ela revela algo essencial. Deus leva o discernimento a sério. Ele não permite que o engano se instale onde o Espírito habita. Ele mostra que nos momentos decisivos, o coração deve estar afinado com o céu.
Se Pedro tivesse hesitado, se tivesse ignorado o desconforto espiritual, talvez a igreja tivesse sido corrompida desde o início. Mas o discernimento protegeu a santidade do corpo de Cristo. E hoje, o que vemos? Um número crescente de crentes sendo enganados porque deixaram de discernir. São palavras doces que mascaram manipulações. São movimentos espirituais que não têm raiz na palavra. São lideranças sem direção de Deus, mas com carisma suficiente para seduzir multidões. E enquanto o povo vibra com a aparência, o céu lamenta pela falta de profundidade. O discernimento está sendo trocado por sensações, e isso é um perigo mortal. O dia mau não chega com aviso prévio. Ele se apresenta como uma decisão urgente, uma tentação inesperada, uma oportunidade que exige pressa. E se o coração não estiver treinado no espírito, ele escolhe o caminho errado, achando que é certo. O discernimento é o escudo que nos impede de cair em emboscadas espirituais. Ele nos ensina a olhar além da aparência, a ouvir além das palavras, a perceber além do visível. Ele é a luz de Deus no meio das trevas disfarçadas de luz. Pedro e os apóstolos foram homens que aprenderam a discernir com dor. Eles foram perseguidos, ameaçados, tentados, mas permaneceram firmes porque sabiam identificar o que era de Deus e o que não era. Não era apenas uma questão de pregar bem ou ter conhecimento das Escrituras. Era uma questão de sensibilidade espiritual. Eles estavam tão ligados ao Espírito que nenhuma mentira conseguia permanecer encoberta por muito tempo. É isso que falta em muitos corações hoje. Sensibilidade para perceber quando algo não vem de Deus, mesmo que todos ao redor digam o contrário. E isso só é possível quando o discernimento é cultivado todos os dias. Não apenas nos cultos, mas na vida prática. Quando você ora por sabedoria antes de fechar um negócio. Quando você pede direção antes de aceitar um convite. Quando você examina o coração antes de entrar num relacionamento. O discernimento se desenvolve na obediência diária. O engano, muitas vezes, não aparece como algo completamente errado. Ele se apresenta com 90% de verdade e 10% de distorção. É esse pequeno desvio que compromete tudo. O discernimento é o único que pode identificar onde está o erro escondido, onde está a intenção mascarada, onde está a cilada por trás da aparência. E quando o discernimento falha, o prejuízo espiritual é profundo. Por isso, essa é uma exortação urgente. Vigie espiritualmente. Não confie apenas nos seus sentidos. Não ande apenas pelo que os olhos veem. Clame para que o Espírito revele a verdade, mesmo que ela doa. Porque às vezes o que mais parece bênção é justamente o que veio para te afastar da vontade de Deus. O discernimento te livra da tragédia que a ilusão prepara. Ananias e Safira não foram pegos de surpresa por uma tentação escancarada. Foram vencidos por um desejo sutil de reconhecimento, por uma ambição disfarçada de generosidade, por uma vaidade que se vestia de espiritualidade. Isso continua acontecendo hoje. E se não houver vigilância, acontece dentro dos lares, das igrejas, dos relacionamentos. Quando o discernimento falta, o engano cresce. Essa é a hora de pedir a Deus olhos espirituais atentos. Não para julgar os outros, mas para preservar a própria alma, para proteger a fé, para guardar o coração. Porque o dia mau virá e, quando ele vier, será o discernimento que determinará se você permanecerá firme ou cairá com os que se deixaram levar pela aparência. E não será a eloquência, a experiência ou a boa intenção que te manterá de pé. Será o discernimento forjado no secreto, alimentado pela comunhão com o Espírito, sustentado pela obediência.
A verdade é que o campo de batalha espiritual está ativo, mesmo quando tudo parece calmo, e quem não vigia se torna alvo fácil. O discernimento é o que separa os prudentes dos ingênuos, os firmes dos instáveis, os espirituais dos carnais. Não se trata de suspeitar de tudo, mas de provar tudo diante de Deus, de ser guiado pelo Espírito e não pelo impulso, de ouvir a voz interior do céu quando todos os sons ao redor gritam o contrário. O discernimento espiritual é mais do que um dom, é uma necessidade vital, porque quando o dia mal chegar, e ele chega para todos, só permanecerá de pé quem souber discernir não apenas os caminhos que Deus aprova, mas principalmente os atalhos que ele nunca autorizou. Os sinais que Deus envia àqueles que oram com sinceridade. Quando a oração nasce de um coração sincero, Deus responde. Não porque ele seja obrigado, mas porque ele é fiel. Ele não brinca com a fé daqueles que o buscam com verdade. A Bíblia nos mostra, do início ao fim, que o Senhor se revela àqueles que se entregam com integridade, sem máscaras, sem religiosidade, sem barganha. O discernimento espiritual não é privilégio de poucos, é fruto de um relacionamento profundo com Deus, e esse relacionamento começa no altar da oração sincera. Não é difícil orar, difícil é orar com o coração inteiro. Difícil é dobrar os joelhos sem segundas intenções, sem uma agenda escondida, sem tentar manipular a resposta divina. E é por isso que muitos oram, mas não discernem. Porque querem uma resposta moldada à própria vontade, e não uma direção que nasça do coração de Deus. Mas os que oram com rendição encontram um Pai que fala, que mostra, que confirma, que guia com clareza. A história de Gideão é um exemplo poderoso disso. Em Juízes capítulo 6, vemos um homem comum, com medo, inseguro, escondido e ainda assim escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Gideão não se considerava forte nem corajoso. Ele se via pequeno demais para algo tão grande. E mesmo tendo ouvido diretamente a voz do Senhor, ele pediu um sinal, não por incredulidade, mas por necessidade de confirmação. Ele queria ter certeza de que era Deus, não sua imaginação. E Deus respondeu. Gideão colocou a lã no chão e pediu que o orvalho molhasse somente a lã, enquanto todo o chão ao redor permanecesse seco. E assim aconteceu. Ainda assim, ele pediu o contrário no dia seguinte, que a lã ficasse seca e o chão ao redor molhado. E novamente Deus respondeu. Não houve repreensão, não houve rejeição, porque Gideão não estava tentando duvidar de Deus, ele estava tentando obedecer com responsabilidade. O discernimento dele precisava de confirmação, e o Senhor teve prazer em confirmar. Isso nos ensina algo profundo. Deus não se ofende quando a nossa oração busca discernimento com humildade. Ele não despreza o coração que clama por direção, mas ele ignora os que oram para justificar decisões já tomadas, porque o verdadeiro discernimento só nasce onde há entrega. Deus fala com clareza quando sabe que será obedecido. Ele revela sua vontade aos que têm coragem de segui-la, mesmo que ela contrarie os próprios planos. O problema de muitos hoje não é a falta de oração, mas a falta de entrega na oração. Clamam por respostas, mas não estão dispostos a mudar de caminho. Pedem sinais, mas só aceitam o que confirma suas vontades. E quando Deus diz não, interpretam como silêncio. Quando ele fecha uma porta, insistem em arrombar. O discernimento espiritual exige coragem para aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela desconstrói nossas expectativas. Há sinais que Deus envia todos os dias aos que oram com sinceridade.
Às vezes é uma inquietação profunda no espírito. Outras vezes, Seu rosto sulcado pelas linhas do riso, das lágrimas e das orações. Quando finalmente falou, sua voz era firme, cheia de uma força que só vem de uma vida inteira de fé. Ela disse: "Vivi o suficiente para saber que a maioria dos homens persegue as coisas erradas. Eles passam seus dias se esforçando, trabalhando, preocupando-se, construindo tesouros que o tempo acabará levando embora. Mas isso é um fato que poucos homens conhecem. O que mais importa na vida não é o que você tem nas mãos, mas o que você guarda no coração." Eu me inclinei para mais perto, querendo ouvir cada palavra, porque havia algo diferente na maneira como ela falava. Ela não estava apenas compartilhando opiniões, estava transmitindo a verdade. Ela continuou: "Muitas pessoas pensam que a felicidade está no dinheiro, no sucesso, em ter mais. Elas perseguem isso, acreditando que ao alcançar certo ponto, finalmente estarão satisfeitas. Mas vivi o suficiente para dizer a vocês: essas coisas nunca serão suficientes. Você conquista uma coisa e quer outra. Alcança um objetivo e, de repente, há outra montanha para escalar. Esse é o jeito do mundo. Ele sempre faz você correr, mas nunca permite que você descanse." Ela pausou por um momento, olhando para cima, como se estivesse lembrando algo. E então, voltou-se para mim. "Deixe-me contar a verdade. O homem mais rico não é aquele que tem mais dinheiro. O homem mais forte não é aquele que vence todas as lutas. O homem mais feliz não é aquele que tem mais conforto. Não. O homem mais rico, mais forte e mais feliz é aquele que tem paz em sua alma. E essa paz não vem deste mundo. Ela vem somente de Deus." Suas palavras tocaram fundo no meu coração. Quantas vezes acreditamos na mentira de que, se tivéssemos um pouco mais, estaríamos contentes? Quantas vezes medimos o sucesso pelo que possuímos, em vez de quem somos? Mas essa mulher, que viveu quase um século, estava me dizendo que a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas na fé. A verdadeira força não está no poder, mas na entrega a Deus. A verdadeira felicidade não está no conforto, mas em saber que sua vida tem um significado além de si mesmo. Ela suspirou e balançou a cabeça. As pessoas passam a vida inteira procurando o que já têm acesso. Procuram amor, mas o amor está bem diante delas, se apenas dedicassem tempo para dá-lo. Buscam paz, mas a paz está em confiar naquele que segura o amanhã. Anseiam por propósito, mas o propósito não está em perseguir o vento. Ele está em servir aos outros e em servir a Deus. Então ela me olhou nos olhos com um olhar firme. "Filho, se você quer viver uma vida que realmente importa, lembre-se disto. Você não será lembrado pelo que possuiu. Você não será lembrado por quão importante achava que era. Você será lembrado por quão bem amou, por quão profundamente acreditou e por quão fielmente caminhou com seu Criador. Esse é o único legado que dura." Fiquei em silêncio, deixando suas palavras penetrarem em mim. Ela não precisava de discursos sofisticados, nem de explicações complicadas. Ela simplesmente falava a verdade, uma verdade que este mundo tantas vezes esquece. E, enquanto eu ouvia, sabia que havia recebido algo mais valioso do que todos os tesouros do mundo. Porque, meus amigos, isso é um fato. Ela estava sentada em sua cadeira, com as mãos cruzadas no colo, o rosto calmo, mas carregado de anos. Ela tinha visto mais do que a maioria, vivido tempos de abundância e tempos de dificuldade. E quando falava, não havia hesitação nem incerteza, apenas sabedoria clara e forte. "Filho", ela disse, "a maioria das pessoas corre atrás de coisas que não duram.
Elas pensam que estão construindo algo importante, mas não percebem que estão apenas perseguindo o vento. Ei, quer mudar sua vida hoje? Comente Vida Nova, dê um like e se inscreva. Tem uma surpresa especial esperando por você no final. Eu me inclinei, ouvindo atentamente. Ela não falava rápido, nem tentava impressionar com grandes palavras, mas cada palavra que dizia tinha peso, como se tivesse sido aprendida através de lágrimas, orações e tempo. As pessoas passam a vida inteira preocupadas com dinheiro, com sua reputação, com o que os outros pensam, mas deixe-me dizer uma coisa. As coisas com que você se preocupa hoje, a maioria delas não importará em poucos anos, e quando você estiver diante de Deus um dia, nada disso importará. Ela pausou, deixando o silêncio se estabelecer antes de continuar. Vivi o suficiente para ver homens subirem e caírem. Vi aqueles que eram ricos num dia e pobres no outro. Vi pessoas lutarem para serem poderosas, apenas para serem esquecidas assim que partiram. E vi pessoas que passaram a vida acumulando riquezas, apenas para deixar este mundo com as mãos vazias. Esse é o jeito da vida. Nada aqui dura para sempre, mas a maioria das pessoas vive como se durasse. Ela suspirou, balançando a cabeça. Deixe-me contar a verdade, porque isso é um fato que poucos homens conhecem. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira segurança não vem do que você tem. Elas vêm de conhecer a Deus. Você pode ter tudo o que este mundo oferece e ainda ser miserável. E pode ter quase nada, mas ainda ser a pessoa mais rica viva, se tiver fé, amor e paz em seu coração. Ela me olhou com olhos firmes. Sabe por que as pessoas estão sempre tão inquietas? Porque continuam tentando preencher um vazio em seus corações com coisas que não se encaixam. O dinheiro não o preenche. O sucesso não o preenche. Nem mesmo outras pessoas podem preenchê-lo. Esse espaço vazio foi feito para Deus. E até que você dê a Ele o lugar que lhe cabe em sua vida, você sempre sentirá que algo está faltando. Ela pausou novamente, dando-me tempo para refletir, e então continuou. Mas não se trata apenas de conhecer a Deus, filho. É sobre como você vive. Muitas pessoas dizem que acreditam, mas não vivem como tal. Elas guardam rancores, perseguem coisas que não importam, esquecem de ser gentis, esquecem de ser gratas. Mas a maneira como você vive sua vida é a verdadeira prova do que você acredita. Suas mãos, desgastadas por anos de trabalho, descansavam gentilmente sobre os joelhos enquanto ela dizia suas próximas palavras. Amor, bondade e fé. Essas são as coisas que importam. A maneira como você trata as pessoas, como perdoa, como serve aos outros, essas são as coisas que duram. Quando eu deixar este mundo, não quero que as pessoas lembrem o que possuí. Quero que lembrem o amor que dei, a fé que tive e a bondade que mostrei. Fiquei ali, deixando suas palavras se fixarem profundamente em meu coração. Ela não estava me dizendo algo novo, estava me dizendo algo verdadeiro, algo simples, mas frequentemente esquecido. As pessoas passam a vida buscando o que já têm acesso. Perseguem a felicidade, mas a felicidade está na gratidão. Perseguem o amor, mas o amor está em dar, não apenas em receber. Perseguem a paz, mas a paz está em confiar em Deus, não em controlar tudo. Ela me deu um sorriso gentil, cheio de calor e compreensão. Filho, não espere até ter a minha idade para aprender isso. A vida é curta. Não a desperdice perseguindo coisas que não importam. Viva de uma maneira que, quando chegar sua hora, você não tenha medo de deixar este mundo. Viva de uma maneira que faça a diferença. Viva de uma maneira que agrade a Deus. Com isso,
Ela se recostou na cadeira, ficando em silêncio mais uma vez, como se tivesse dito tudo o que precisava. Mas naquelas poucas palavras, ela me deu algo inestimável. O tipo de sabedoria que só vem de uma vida bem vivida. E isso, meus amigos, é um fato. Ela estava sentada calmamente, com as mãos descansando no colo, os olhos cheios de anos de sabedoria. Ela tinha visto mais do que a maioria, vivido períodos de luta e períodos de alegria. E quando finalmente falou, sua voz era firme, cheia da certeza que só vem de uma vida inteira de fé e experiência. Filho, ela disse, a maioria das pessoas vive como se esta vida fosse tudo o que existe. Mas isso é um fato que poucos homens conhecem. Tudo o que você vê, tudo o que constrói, tudo o que se apega neste mundo, um dia desaparecerá. E quando esse momento chegar, a única coisa que importará é o que você fez para Deus e para os outros. Eu ouvia cuidadosamente. Não havia pressa em suas palavras, nem necessidade de persuasão, apenas a verdade dita claramente. Vivi o suficiente para ver como as pessoas perseguem coisas que não duram. Ela continuou. Elas pensam que, se ganharem mais dinheiro, terão paz. Se ganharem mais poder, estarão seguras. Se conseguirem mais reconhecimento, estarão satisfeitas. Mas vi homens que tinham tudo o que este mundo poderia oferecer e ainda estavam vazios. E vi aqueles que tinham quase nada, mas eram ricos de maneiras que este mundo nunca entenderá. Vamos lá? Se você acredita na sabedoria dos mais velhos, comente 2 agora. Curta, se inscreva e fique até o fim para uma revelação incrível. Ela balançou a cabeça levemente, como se lembrasse de todas as pessoas que viu caírem na mesma armadilha. Sabe por que tantas pessoas se sentem inquietas, mesmo quando têm tudo o que sempre quiseram? É porque estão tentando preencher um espaço em seus corações que nunca foi destinado às coisas deste mundo. Há apenas uma coisa que pode preencher esse espaço, e essa coisa é Deus. Suas palavras tocaram fundo no meu coração. Eu já tinha ouvido pessoas falarem sobre fé antes, mas nunca assim. Isso não era apenas algo em que ela acreditava, era algo que ela havia vivido. E eu podia ver em seus olhos que ela havia encontrado algo real, algo inabalável. Ela me olhou com um rosto ao mesmo tempo gentil e sério. Mas não se trata apenas de conhecer a Deus. É sobre como você vive sua vida. Muitas pessoas afirmam ter fé, mas suas vidas mostram algo diferente. Elas guardam rancores, perseguem coisas que não importam, esquecem de amar, esquecem de ser gentis. Mas escute-me, filho. Se você quer viver uma vida que realmente importa, precisa viver com amor, com fé e com propósito. Ela pausou por um momento, como se estivesse escolhendo suas próximas palavras com cuidado. As pessoas pensam que têm todo o tempo do mundo. Adiam fazer o que é certo, adiam perdoar, adiam fazer as pazes com Deus, mas o tempo não é garantido. Vivi o suficiente para ver como a vida pode mudar rapidamente. Num momento, tudo parece bem. No próximo, tudo é diferente. Então, não desperdice seu tempo com coisas que não importam no final. Use seu tempo sabiamente. Gaste-o amando as pessoas, servindo, aproximando-se de Deus. Sua voz suavizou, mas suas palavras carregavam ainda mais peso. E lembre-se disto: o que você deixa para trás não é o que possui, mas como amou. Quando chegar sua hora, as pessoas não falarão sobre quanto dinheiro você ganhou ou quantos prêmios conquistou. Elas lembrarão como você as tratou, lembrarão sua bondade, sua fé, seu amor. Esse é o legado que verdadeiramente dura. Ela se recostou na cadeira, com os olhos cheios de compreensão. Então, filho,
Não cometa o erro de perseguir o vento. Não viva para coisas que desaparecem. Viva para o que importa. Viva para Deus. Viva para o amor. Viva para algo maior que você mesmo. Com isso, ela ficou em silêncio, mas naqueles poucos momentos, ela havia falado mais verdade do que muitos em uma vida inteira. E isso, meus amigos, é um fato que poucos homens realmente chegam a compreender. Ela estava sentada em sua cadeira, com as mãos cruzadas gentilmente no colo, o rosto calmo, mas cheio de anos. Ela tinha vivido momentos de alegria e momentos de tristeza, visto o mundo mudar de maneiras que muitos nunca poderiam imaginar. E quando falava, sua voz era firme, sem pressa, sem incerteza, mas cheia do peso da experiência. Ela disse: a maioria das pessoas passa a vida perseguindo coisas que não duram. Elas trabalham, se preocupam, se esforçam, sempre acreditando que um pouco mais, finalmente, lhes trará paz. Mas isso é um fato que poucos homens conhecem. A paz não vem do que você tem. Ela vem de quem você é e em quem você confia. Ela pausou por um momento, como se estivesse deixando a verdade se assentar antes de continuar. Vi pessoas com mais dinheiro do que poderiam gastar, mas sem alegria em seus corações. Vi homens com poder que podiam controlar milhares, mas não podiam controlar seus próprios medos. E vi pessoas que não tinham nada, sem riqueza, sem fama, sem sucesso terreno, que caminhavam pela vida com uma paz e uma força que nada poderia abalar. Sabe por quê? Porque elas tinham fé. Não colocavam sua confiança em coisas que desaparecem. Elas a colocavam em Deus, e isso fazia toda a diferença. Antes de tudo, se esta história tocar seu coração, deixe um 3 nos comentários, dê um like, inscreva-se e descubra o segredo no final do vídeo. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, com os olhos firmes. O problema com a maioria das pessoas é que elas passam todo o tempo acumulando tesouros que não duram. Lutam por sucesso, por riqueza, por reconhecimento, acreditando que essas coisas darão sentido à sua vida. Mas, filho, um dia, cada posse que você tem pertencerá a outra pessoa. Cada título que você possui será esquecido. Cada conquista que você persegue desaparecerá no passado, e nesse momento, a única coisa que importará é o tipo de pessoa que você foi. Fiquei em silêncio, deixando suas palavras penetrarem em mim. Ela não estava me dizendo algo complicado, estava me dizendo algo verdadeiro, algo que, no fundo, eu já sabia, mas muitas vezes esquecia. Ela continuou: vivi o suficiente para ver pessoas virem e irem. Algumas deixaram riquezas, outras deixaram grandes nomes, mas as que mais lembro são as que deixaram amor. Não dinheiro, não poder, não status, apenas amor. A maneira como tratavam as pessoas, como perdoavam, como ajudavam sem esperar nada em troca. Isso é o que dura, isso é o que importa. Ela suspirou, balançando a cabeça levemente. O mundo vai te dizer que a felicidade está em ter mais, em ser mais, em fazer mais. Mas o mundo está errado. A verdadeira felicidade está na gratidão. Está em amar o que você já tem, em valorizar as pessoas ao seu redor, em confiar que o plano de Deus é maior que suas preocupações. As pessoas passam tanto tempo perseguindo a felicidade quando o tempo todo ela estava bem diante delas. Sua voz suavizou, mas suas palavras carregavam ainda mais peso. E deixe-me te dizer outra coisa. O tempo não é garantido. Vi pessoas adiando as coisas mais importantes, acreditando que teriam tempo depois. Esperam para perdoar, esperam para amar, esperam para fazer as pazes com Deus. Mas um dia, o depois nunca chega. E quando esse dia chega, elas olham para trás com arrependimento,
Não deixe isso acontecer com você, filho. Tudo o que é bom, faça agora. Tudo o que é certo, faça hoje. Não desperdice sua vida perseguindo coisas que não importam. Ela me olhou uma última vez, com o rosto cheio de bondade e certeza. Um dia sua vida será lembrada. E quando as pessoas falarem de você, não será o dinheiro que você ganhou ou os títulos que conquistou que elas lembrarão. Será o amor que você deu, a bondade que mostrou e a fé pela qual viveu. Esse é o seu verdadeiro legado. Isso é o que durará. Com isso ela se recostou, com os olhos cheios de compreensão. Ela havia falado a verdade, não apenas com conhecimento, mas com uma vida inteira de experiência. E isso, meus amigos, é um fato que poucos homens realmente chegam a compreender. Ela estava sentada, calmamente, com as mãos, descansando gentilmente no colo, o rosto marcado por anos de sabedoria e experiência. Ela tinha visto a vida em todas as suas estações, tempos de alegria, tempos de tristeza, tempos de abundância e tempos de luta. E quando falava, sua voz carregava o peso desses anos, firme e segura. Filho, ela disse, a maioria dos homens passa pela vida sem entender o que realmente importa. Eles perseguem coisas que desaparecem, preocupam-se com coisas que não podem controlar e passam seus dias procurando felicidade em todos os lugares errados. Mas isso é um fato que poucos homens conhecem. As coisas que realmente importam na vida não são coisas at all. Ela me olhou com olhos sábios, como se tivesse visto pessoas demais desperdiçarem suas vidas com o que não dura. Observei pessoas que passaram a vida inteira trabalhando pensando que se ganhassem dinheiro suficiente, finalmente estariam em paz. Mas também vi essas mesmas pessoas alcançarem o topo apenas para perceberem que ainda estavam vazias por dentro. O dinheiro pode comprar conforto, ele pode comprar uma casa, mas não pode comprar alegria. Pode comprar remédios, mas não pode comprar saúde. Não há nada de errado em trabalhar duro, mas nunca cometa o erro de pensar que o dinheiro dará sentido à sua vida. Preparado para se inspirar? Comente sim, curta e se inscreva no canal. Não saia antes do final, tem algo especial para você. Ela pausou, deixando suas palavras se assentarem antes de continuar. E há aqueles que perseguem sucesso, poder e reconhecimento. Eles querem que as pessoas os admirem, os respeitem, lembrem seus nomes. Mas, filho, deixe-me te dizer uma coisa. Um dia, cada título será esquecido. Cada prêmio acumulará poeira. Cada conquista desaparecerá na história. A única coisa que importará, quando sua hora chegar, é como você viveu, como amou e como tratou as pessoas ao seu redor. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, com expressão séria. E sabe o que mais aprendi? As pessoas passam tanto tempo preocupadas. Preocupam-se com o futuro, com o que os outros pensam, com coisas que não podem mudar. Mas a preocupação é uma ladra. Ela rouba sua alegria, rouba sua paz e, no final, não muda nada. As coisas com as quais você se preocupa hoje, a maioria delas não importará daqui a 1 ano. E mesmo aquelas que importarem, bem, preocupar-se não vai resolvê-las. Confie em Deus, faça o seu melhor e deixe o resto. Ela suspirou e balançou a cabeça. Mas, se há uma coisa que aprendi em todos os meus anos, é isto. Isso, o amor, é a única coisa que realmente, verdadeiramente dura. As pessoas não lembrarão o que você possuía, mas lembrarão de como você as fez sentir. Não lembrarão seu status, mas lembrarão sua bondade. No final de sua vida, a única coisa que realmente importará é o amor que você deu. O amor que deu à sua família, aos seus amigos, àqueles que precisavam. Esse é o seu verdadeiro legado. Sua voz suavizou, mas ainda havia força. E filho,
E não espere para dizer eu te amo. Não espere esperar para perdoar. Não espere esperar para consertar as coisas. Muitas pessoas adiam as coisas mais importantes pensando que terão tempo mais tarde. Isso é o tempo, não é garantido. Vi muitas pessoas deixarem este mundo com arrependimentos, não por causa do que fizeram, mas por causa do que não fizeram. Não deixe que isso aconteça com você. Tudo o que é bom, faça. Ela se recostou, seus olhos cheios de compreensão, como se tivesse vivido 1000 vidas em uma. Então viva com fé, ame sem condições, deixe ir o que não importa. E quando sua hora chegar, você não precisará ter medo, porque no final, a única coisa que importará é quão bem você viveu, quão profundamente amou e quão fielmente caminhou com Deus. Ela não precisava dizer mais nada. Naquelas poucas palavras, ela tinha me dado algo inestimável, o tipo de sabedoria que só vem de uma vida bem vivida. E isso, meus amigos, é um fato que poucos homens realmente conseguem compreender. Ouvir as palavras de uma mulher, de 92 anos, carregadas de sabedoria e experiência, é como receber um presente precioso, daqueles que o tempo não apaga. Suas palavras, ditas com Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night. We prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I escape. Your starlit